Bhagavad Gita, por Paramahansa Yogananda, prefácio. Por que este livro? Este livro, que se segue a publicação de God Talks with Arjuna, pela Self-Realization Fellowship, Yogoda Satsanga Society, foi escrito em resposta a uma necessidade publicamente expressa de uma versão mais simples e mais clara do tema. A primeira versão só apareceu em 45 anos após ser escrito. É exaustiva e abrangente, mas como algo pode ser abrangente sem ser completo? Certos ensinamentos e mesmo certas histórias importantes para mim, no original, não se acham na primeira versão publicada. Vou fazer um parênteses aqui, que num Curso em Milagres, o 100, ele fala assim, ele tem 1.700 páginas, de livros, 365 exercícios, mais o manual dos professores. Ele fala que o livro inteiro poderia se resumir em um textinho assim: nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Só que ele tem que repetir isso de todas as formas possíveis para o ego entender. E é o que ele fala aqui, tem que ser completo, porque se ele não explorar todas as versões da nossa mente, a gente vai continuar acreditando que a gente é separado. Então vamos continuar. Certos ensinamentos e mesmo certas histórias importantes para mim no original não se acham na primeira versão publicada. Devo esclarecer que trabalhei pessoalmente com Paramahansa Yogananda enquanto ele redigia a maior parte desta obra. Ele disse aos monges em 1950, antes de retirar-se para o deserto, a fim de encetar a missão. Perguntei à Mãe Divina quem eu deveria escolher para me ajudar na tarefa de preparar o livro. E tua face, Walter, era assim que se chamava, apareceu. Para certificar-me, consultei-a mais 2 vezes e mais 2 vezes tua face apareceu, por isso estou te convocando. Li o manuscrito original e nele trabalhamos juntos, embora não muito a fundo. A cópia que usei e existe ainda nos arquivos da SRF contém minhas anotações. Estava eu, então, no início da casa dos 20, não tinha necessária experiência como editor. Agora que estou beirando os 80, creio haver amadurecido nessa função, sobretudo pelos 85 livros que espero tenha a meu crédito. O que ele editava era fluente, fácil de entender e belo. Lembro-me de ter exclamado na ocasião: Senhor, esta é a melhor coisa que jamais li. Por muitos anos, desde 1995, ano da publicação pela SRF, foi meu mais profundo desejo apresentar essa versão que se aproximasse o máximo possível do original. Mas a esse original não tenho acesso. Felizmente, minha memória é excepcionalmente lúcida e ela recorri para escrever outros livros, dos quais o mais recente é Conversations with Yogananda. Também andei ensinando essas verdades por perto de 60 anos, como discípulo devoto do meu guru, e trago os ensinamentos, por assim dizer, na algibeira. Embora precisasse, é claro, me referir ao seu livro, só o fiz de passagem. Esse não é de modo algum uma paráfrase ou cópia dele. O que a presente obra apresenta é meu sincero empenho em reproduzir o livro que li há 55 anos e amei de todo o meu coração. Era um grande livro. Procurei retomá-lo de um modo que, penso eu, e sinceramente espero, possa ser agradável ao meu guru, com ao menos um pouco do impacto do original. Suas ideias são as mais surpreendentes, impressionantes e úteis de que já tive notícia sobre o Bhagavad Gita. Introdução. Essas páginas contêm uma exposição dos significados ocultos no Bhagavad Gita, tais como foram explicados por meu grande guru Paramahansa Yogananda, e antes dele, por toda uma linhagem de mestres. O leitor hoje se vê diante de um amontoado quase assustador de traduções do Bhagavad Gita e comentários sobre uma escritura que, pelo fato de ser universal, convida cada pessoa a considerá-la nos termos de sua visão peculiar da verdade. Quem é ativo por natureza encontra no Gita orientações sobre como se comportar sabiamente para livrar-se do apego emocional ao mundo. Quem é por natureza racional extrai dele lições supremas e a respeito das atitudes impessoais necessárias para viver com sábio e calmo desprendimento. As pessoas devotas retiram do Gita a inspiração para amar unicamente a Deus. Enfim, aqueles que buscam Deus por meio de uma meditação serena colhem desta escritura profundos ensinamentos sobre as atitudes corretas ao meditar. A verdade é uma só. As pessoas tentam fatiá-las como um bolo,
mas até as fatias de um bolo convergem para um centro único. O Gita mostra que por mais aspectos que a verdade exiba, todos se irradiam desse centro. Yogananda enfatiza em seus escritos, especialmente nos comentários sobre o Bhagavad Gita, que o homem é uma tríplice entidade, física, mental e espiritual. Todas as partes da natureza humana precisam ser desenvolvidas, para que uma não obstrua as outras. Meu guru observou certa vez com relação às abordagens unilaterais ao Bhagavad Gita, e há muitas, mesmo Swami Shankara, por mais profundos que fossem seus comentários, negou a importância da realidade física. Ele valorizou demais o lado espiritual em seus escritos. Estava certo ao dizer que tudo é aparência, mas convém acrescentar que neste mundo de aparências, Maya tem sua própria realidade. Sim, tudo é sonho, mas mesmo os sonhos como sonhos são reais. Bhagavad Gita examina cada aspecto importante do caminho espiritual, na atividade Karma Yoga, o Yoga da reta ação, na reflexão e no discernimento, Dhyana Yoga, o Yoga da sabedoria e da lucidez, no sentir e vivenciar emoções, Bhakti Yoga, o Yoga da devoção. Há, porém, um ensinamento fundamental no Bhagavad Gita que junta todos os caminhos como os regatos se juntam num rio caudaloso. Esse rio, dizia Yogananda, é a energia que flui pela espinha dorsal. As vertentes do yoga oferecem orientação a pessoas de diferentes temperamentos básicos, o ativo, o lúcido, o emotivo. O rio largo que conduz à iluminação, contudo, é revelado pelo Raja Yoga, o yoga real, o caminho da espinha dorsal. O Raja Yoga, prosseguia ele, conduz diretamente pelo caminho central da espinha, ao silêncio interior da comunhão divina. Enfim, o ensinamento desse yoga que faz o Bhagavad Gita verdadeiramente uma escritura para toda a humanidade. Por isso, Krishna conclama no Gita: ó Arjuna, você é um yogi. Uma das coisas que diferencia os comentários de Paramahansa Yogananda dos demais é a sua abrangência. Ele próprio me disse, após terminar de escrevê-los: agora, sei porque meu guru aconselhou-me a não ler outros comentários sobre o Bhagavad Gita. Não queria que minha mente fosse influenciada por opiniões humanas. Queria, isso sim, e foi o que fiz, que eu me sintonizasse com Beda Vyasa, o autor do Gita. Foi o próprio Beda quem escreveu essa grande obra pela minha mão. Anos depois, vim a entender mais claramente como esse grande sábio, que viveu há milhares de anos, conseguiu cruzar a voragem do tempo que separa sua época da nossa. Eu sabia, já então, que meu guru não havia burilado uma simples imagem poética, como a dizer que ele apenas havia honrado o espírito de Beda Vyasa. Não, o que ele fez foi sintonizar a consciência sempre viva daquele sábio inigualável. Tudo isso eu podia aceitar sem grande dificuldade, mas uma pergunta me atormentava. Teria Vyasa literalmente ditado o comentário a Yogananda? Ou a comunicação ocorreu por outros meios? A comunicação supraconsciente nunca se confina à mera expressão verbal. Existem tantas intuições profundas que jamais caberiam em palavras. Em a autobiografia of Yogi, Yogananda nos conta que seu grande guru, Swami Sri Yukteswar, apareceu-lhe após a morte. Na ocasião, o guru descreveu-lhe diversos aspectos dos universos astral e causal. No capítulo 43 daquele livro, entre aspas aqui, eu já li esse livro, está na minha página, tanto em Deus como Helenice Prim, aqui do YouTube, quanto no meu canal do Instagram. Helenice Prim Ananda Bliss. Capítulo 43 daquele livro, a ressurreição de Sri Yukteswar, Yogananda recorda: minha mente estava em tão perfeita harmonia com a do meu guru que ele se comunicava comigo em parte pela fala e em parte pela transmissão do pensamento. A recepção das suas ideias sucintas era, pois, rápida. Os mestres dispõem de meios diretos com que se comunicar intimamente com os outros, uns com os outros. Presenciei o efeito dessa comunicação há muitos anos em Sydney, Austrália. Eu tinha acabado de publicar minha edição de The Rubaiyat of Omar Khayyam Explained, de Paramahansa Yogananda. A Sociedade Teosófica de Sydney havia me convidado para falar sobre esse livro a seus membros. Após a palestra, um ouvinte ergueu a mão e indagou qual era a interpretação que meu guru dava a respeito de uma determinada estrofe. A meu ver, disse ele, o que Yogananda escreve aqui não se relaciona claramente a palavras da estrofe.
Compreendo o seu problema, repliquei, pois também estive às voltas com ele ao preparar a edição do livro. Contudo, meditando bastante sobre a estrofe e a explicação que meu guru lhe deu, pude perceber a conexão, por mais obscura que havia me parecido a princípio. Nisso, uma senhora da plateia também levantou a mão e declarou: sou do Irã e conhece bem o persa antigo. Sei de cor a estrofe a que o cavalheiro se referiu. O problema é que ele está tentando cotejar a tradução de Edward Fitzgerald, com o comentário de Paramahansa Yogananda. A conexão é vaga, concordo, mas comparando o comentário com o original persa, descobriu que as palavras de Omar Khayyam e as de Paramahansa Yogananda condizem à perfeição. Como eu já disse, a comunicação supraconsciente quase nunca é verbal, e quando nunca o é inteiramente. Faz-se de maneira instantânea, transmitindo intuições profundas e diretas que jamais poderiam ser expressas apenas por palavras. As mentes comuns são cesseadas pelo intelecto, que costuma ponderar os prós e os contras em todas as questões. Muitas pessoas acham difícil entender esse nível superior de comunicação. Eis uma dúvida natural para elas. Se as palavras de Yogananda foram inspiradas pela supraconsciência, por que precisaram ser revisadas? A resposta é simples. Trata-se de dois níveis muitíssimo diferentes de comunicação. A comunicação por palavras é lenta e pesada, especialmente quando tentamos ser claros e precisos. As palavras, além disso, abrem amplo espaço às interpretações equivocadas. Eu próprio estou bastante familiarizado com o processo literário, pois passei mais de 70 anos tentando aperfeiçoar minha capacidade de expressão em forma verbal. Vem-me à mente o poema de Coleridge, Kubla Khan, um tour de force, de grande beleza do qual, quando jovem, decorei inúmeras passagens, mas esse poema, em que pese o seu ritmo e metáforas maravilhosas, na verdade não comunica nenhuma mensagem. É um belo exemplo de falsa inspiração, como que induzido por drogas. De minha parte, sempre procurei escrever tendo em mira o conteúdo. De modo geral, achava, a despeito dos meus esforços mais conspícuos, que mesmo quando o texto fluía quase por si mesmo, o trabalho ainda precisava de revisão. Tive de fazer correções em todos os livros que escrevi, embora às vezes poucas. Corrigir é como instalar encanamentos, ajustar palavras, frases e períodos de modo a permitir que as ideias fluam livremente. Trazer verdades espirituais para o plano material é o mesmo que baixar uma nuvem diáfana para onde seu vapor se torne um oceano irrequieto e batido pelos ventos. O próprio processo de transferência dificulta o processo de criatividade. Quando o fluxo criativo é vigoroso, não se pode atentar preferencialmente para o aprimoramento do modo exterior de expressão. Entendo bem porque os grandes mestres quase nunca burilam suas frases com o cuidado exigido por um estilista meticuloso e elegante. Cabe a seus discípulos, se houver algum dotado da necessária competência, juntar as peças. De fato, como meu guru me confidenciou, essa seria a maneira pela qual eu próprio cresceria espiritualmente. Deus criou o universo de maneira semelhante, manifestando sua consciência por meio de camadas de ideias, energia e níveis sutis de matéria que foram se adensando em minerais grosseiros. Antes de ditar, Paramahansa Yogananda erguia as pupilas para o olho espiritual em sua fronte. Depois, em ritmo cadenciado, a fim de dar à sua secretária, Dorothy Taylor, tempo para datilografar o que ouvia, falava à medida que as instruções lhe brotavam do íntimo. Raras vezes ouvi baixar desse elevado nível divino para tecer comentários, ou de vez em quando comparar o que estava dizendo com a interpretação de Swami Pranabananda, um discípulo livre de Lahiri Mahasaya. Penso que o livro desse Swamiji servia-lhe para averiguar se algum detalhe importante não estava sendo omitido naquele que fluía através dele. Ao ver seu trabalho terminado, ele exclamou repetidamente, com alegria arrebatadora e êxtase: uma nova escritura nasceu. Milhões, acrescentou, encontrarão Deus graças a ela. Sim, milhões, não milhares. Eu vi, eu sei. Tive o privilégio de ler o manuscrito e ajudar meu guru durante o processo de revisão no qual ele próprio se empenhou a fundo. Ao contrário de muitas obras filosóficas, este livro era, conforme declarei em minha autobiografia O Caminho, fresco e vivo, cada página um regato borbulhante de ideias originais. Graças ao toque seguro de um mestre consumado, verdades profundas
se iluminavam aqui e ali com vestígios de gracioso humor ou histórias encantadoras e instrutivas, sempre enriquecidas com breves pinceladas de informação nova e às vezes surpreendente. Melhor que tudo, as verdades expressas no livro eram sempre ilustradas por uma sequência de imagens. Nas palavras do meu guru, esse livro veio inteiramente de Deus, não é filosofia. O simples amor, a sabedoria é sabedoria. De novo, ele exclamou com um sorriso beatífico, uma nova escritura nasceu. E agora vamos para o capítulo 1 de Bhagavad Gita. Esse livro, gente, é uma obra de arte, é uma poesia para os nossos ouvidos, um deleite para a nossa alma, mas sobretudo, ele traz a unidade de uma forma poética e única.